Paz do Senhor, meu nome é Lili Barcelos e nós vamos estar lendo lá em Lucas, capítulo 22, versículo 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Sabe, essa passagem, ela é um dos marcos da Bíblia, porque fala sobre a morte de Jesus, sobre quando Jesus está no Monte das Oliveiras e pede ao Pai para que, se possível, aquele cálice fosse passado dele. Para que, se possível, o cálice fosse passado dele. E quando eu olho para isso, eu vejo que a gente também entende isso, sabe? Às vezes, por determinadas situações, a gente fala: Senhor, passa de mim essa luta, passa de mim essa prova. Mas o exemplo deixado pelo nosso Jesus é de que, sabe, a gente pode sim expor a nossa opinião. Falar: Senhor, eu queria que fosse assim, assim, se possível, se eu passasse. Mas a gente tem que terminar a nossa oração dizendo: Mas Pai, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Se Jesus, sendo Deus, ele se submeteu à vontade de seu Pai, quem dirá nós também temos que nos submeter à vontade de nosso Deus, de nosso Pai. Então, quando eu olho para isso, eu vejo esse exemplo de que, sabe, as nossas vontades e as de Deus não vão se coincidir. O homem, ele é inclinado a um local e Deus é inclinado para o eterno. A gente é inclinado para o que é material, para o que é passageiro, mas Deus é eterno e Deus quer nos ensinar a viver essa eternidade com Ele. A Bíblia fala que é para pensarmos nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A nossos pés, eles estão na terra, mas sabe, nossa alma, ela tem que estar voltada para o céu. Sabe, a gente tem que viver essa vida que agrade a Deus. E quando eu olho para isso, que Jesus, ele ainda assim, ele pede a vontade do Pai. Ele fala: Senhor, Deus, Pai, eu quero muito que esse cálice fosse passado. Mas se o cálice tivesse sido passado, onde a gente estaria? O sacrifício não teria sido realizado. Então, sabe, o cordeiro que havia sido imolado antes da fundação do mundo, sabe, é como tudo tem um propósito lá em Romanos 8:28, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito e de acordo com o seu decreto. Então, sabe, é igual no caso de Ana. Se Penina não implica com Ana, Ana não chora amargamente. E se Ana não chora amargamente diante dos pés do Senhor, orando e pedindo um filho, Deus não teria dado Samuel. Se Deus tivesse dado antes do tempo, Ana teria um filho. Mas no tempo de Deus, Ana tem o Samuel. E o Samuel veio a ser o quê? Ele veio a ser juiz, profeta. Então, sabe, o último juiz, na realidade, ele exerceu 3 funções, que foi o profeta, sacerdote e juiz. Então, sabe, que Deus use os nossos sofrimentos para a sua glória. Eu acho que você já viu essa frase e ela é de fato realidade. Sabe, se Davi não sofre, a gente não teria muitos de seus salmos. Que Deus use as nossas dores para a glória dele. É difícil quando a gente está passando por determinadas coisas. A gente pergunta a Deus o porquê, sendo que na hora Deus não vai responder. A gente vai entender depois o porquê daquilo. Se Deus achar por graça, benevolência nos responder, Ele responde. Mas Ele não é obrigado, Ele é atemporal, Ele não é limitado ao nosso tempo. Sabe, um Deus que entra na história a qualquer momento, Ele está na entrelinha das histórias, mas a todo momento Ele se revela, Ele se revelou em Cristo, porque Cristo é o próprio Deus. A Bíblia fala que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, sabe, que esse exemplo de Jesus sirva para que a gente sim exponha as nossas dúvidas e incertezas diante de Deus. Mas assim como o nosso Jesus fez, Ele fala: mas seja feita a tua vontade. Sabe, a gente não entende muitas coisas que nos acontecem. Sabe, talvez você não está entendendo a morte de um ente querido, a morte de um filho, a morte de um esposo, a morte de uma esposa. Sabe, a morte de um pai, a morte de uma mãe, mas descansa de que Deus sabe todas as coisas. Ele não precisa nos dar respostas de todas elas, mas que a gente confie no Pai que a gente tem e que a gente confie no processo que a gente está passando, porque quem tem o propósito passa pelo processo. Então se submeta ao que Deus quer,
Se submeta mesmo que aos olhos das pessoas seja totalmente desnecessário, mas você sabe a ordem que é dirigida pelo céu, então sabe que você olhe para o exemplo de Jesus e que em toda oração a gente termine com essa frase: Pai, seja feita a tua vontade, porque a gente entende que a vontade de nosso Deus é boa, é agradável e é totalmente perfeita. Então é isso, e a paz do Senhor fica com Deus.